Imagine isto. Você está em um salão de baile do Four Seasons cercado por 300 milionários no casamento do seu próprio filho, e seu pai aponta para você e anuncia: essa é a vergonha familiar com a qual teremos que lidar. O que você faria para escapar dessa humilhação? Durante 25 anos, fui o fracasso da família Dalton. A mãe adolescente que escolheu a tecnologia em vez do mercado imobiliário. A filha sem MBA que brincava com computadores enquanto meu irmão, formado em Harvard, administrava o império da família. Meu pai fez questão de que todos os investidores em Boston soubessem que eu era uma decepção. Ele chegou a enviar e-mails alertando-os sobre meus empreendimentos amadores. O que ele não sabia era que eu vinha construindo algo discretamente, sob o véu corporativo, algo avaliado em 2,3 bilhões de dólares. E seu maior sócio estava prestes a me reconhecer como o misterioso comprador que vinha agitando o Vale do Silício. Meu nome é Wendy Dalton, tenho 42 anos e está é a história de como a humilhação pública do meu pai se transformou em um erro de $500 milhão. Se você está assistindo a isso, inscreva-se no canal e me diga de onde você está assistindo. Meu nome é Wendy Dalton, e esta é a história de como o momento mais cruel do meu pai se tornou seu erro mais caro. A família Dalton construiu seu império imobiliário ao longo de 3 gerações, acumulando um portfólio avaliado em cerca de $500 milhões quando eu nasci. Meu pai, Robert Dalton, nunca deixou ninguém se esquecer disso. Todas as apresentações começavam da mesma forma: Robert Dalton, do Império Imobiliário Dalton. Ele tinha 2 filhos, mas apenas um herdeiro, pelo menos em sua mente. Meu irmão mais novo, Marcos, veio ao mundo com vantagens que eu nunca tive. Enquanto eu trabalhava em 3 empregos para pagar a faculdade comunitária como mãe solteira aos 18 anos, Marcos estava sendo preparado na Phillips Exeter. Enquanto eu depurava o código da minha startup às 3 da manhã, ele estava fazendo networking no Harvard Club. Seu MBA pela Harvard Business School estava pendurado no escritório do nosso pai antes mesmo de chegar à parede do próprio Marcos. Marcos é o futuro do Império Dalton, meu pai dizia a qualquer um que quisesse ouvir naqueles intermináveis jantares de gala beneficentes e jantares em clubes de campo. Ele entende o que é preciso para manter um legado. E eu? Eu era o exemplo a ser evitado. Minha filha Wendy trabalha com computadores, ele dizia com um gesto de desdém, como se eu tivesse entrado para uma seita em vez de fundar uma empresa de tecnologia. O resto da frase, não dito, pairava no ar: aquela que engravidou no ensino médio, aquela sem o pedigree de uma universidade de elite, aquela que escolheu alguma coisa da internet em vez de investir em imóveis. Marcos dirigia um Bentley Continental GT, um presente de formatura do meu pai. Eu dirigia um Tesla Model 3 que eu mesmo havia comprado. Em eventos familiares, ele sentava-se à direita do nosso pai. Eu sentava-me onde houvesse lugar. Minha pequena startup tinha 200 funcionários, mas você nunca imaginaria isso pela forma como minha família falava dela. 3 meses antes do casamento que mudaria tudo, meu filho James se formou na Faculdade de Medicina Johns Hopkins em 4º lugar na turma. Ele conseguiu isso sem um centavo do avô, embora você não soubesse disso pelo anúncio que meu pai enviou aos seus sócios. A família Dalton tem orgulho de anunciar que James Dalton, neto de Robert Dalton, se formou na Johns Hopkins, dizia o e-mail. Nenhuma menção à mãe solteira que trabalhava 18 horas por dia para pagar seus estudos. Quando James decidiu se casar logo após a formatura, emitiu um cheque de $327 mil para cobrir todo o casamento. Cada orquídea no salão de baile do Four Seasons, cada garrafa de Dom Perignon, cada convite feito à mão, eu paguei por tudo. Mas o convite enviado a 300 membros da elite de Boston dizia: Robert Dalton convida você cordialmente para celebrar o casamento de seu neto. 2 semanas antes do casamento, minha assistente me encaminhou um e-mail. Alguém do círculo de amigos do meu pai havia colocado em cópia oculta em uma mensagem que ele enviará para a família extensa. Apesar da situação da Wendy, estamos conseguindo organizar algo digno para o James, ele escreveu. Eu me certifiquei de que as pessoas certas estarão presentes. Minha situação. Como se ser um CEO que construiu seu próprio sucesso fosse algum tipo de deficiência. Salvei aquele e-mail em uma pasta chamada Jurídico. Eu vinha salvando coisas nessa pasta há anos, sem nunca ter muita certeza do porquê. Digamos que era instinto. Na manhã do casamento, eu estava no meu closet olhando para 2 vestidos, o Oscar de la Renta de alta costura que eu havia comprado para a ocasião e um vestido Dior simples de 3 temporadas atrás. Escolhi o Dior.
Que me subestimem mais uma vez. 3 meses antes, a imprensa financeira estava em polvorosa. Um comprador misterioso, operando por meio de uma empresa do tipo C de Delaware chamada Nexus Holdings, havia adquirido 6 empresas em rápida sucessão. Valor total, 2,3 bilhões de dólares. Todas as transações foram feitas em dinheiro. O Wall Street Journal chamou isso de um comprador fantasma. A Forbes publicou um artigo intitulado A Quem está por trás da onda de compras do Vale do Silício? O TechCrunch especulou sobre investidores chineses, fundos soberanos sauditas e até aquisições secretas da Apple. Estavam todos errados. Eu estava sentada no meu escritório assistindo às especulações na CNBC enquanto Sarah Chen, sócia-gerente da Shen Williams Associates, organizava a documentação para nossa próxima aquisição. Você deveria tornar isso público, Wendy, disse Sarah, não pela primeira vez. O conselho está pronto para anunciá-la como CEO. Esse sigilo não é mais necessário. Ainda não, respondi, com os olhos fixos na tela onde analistas debatiam o próximo passo da Nexus. O momento não é oportuno. Quando será? Pensei no e-mail na minha pasta de documentos legais. Cerca de 25 anos sendo apresentada como uma situação embaraçosa. Sobre o casamento do meu filho daqui a alguns meses. Eu saberei quando vir. O que a imprensa não sabia, o que quase ninguém sabia, era que uma dessas 6 empresas era a TechSource International, a principal fornecedora da divisão Smart Home da Dalton Properties. Toda a iniciativa de modernização do meu irmão Marcos dependia deles. Eu não o tinha como alvo. Isso seria mesquinho. Eu simplesmente comprei uma empresa subvalorizada que por acaso controlava 73% de sua cadeia de suprimentos. O fato de isso ter me dado poder de negociação com a empresa familiar que me havia excluído? Vamos chamar isso de serendipidade. Sarah guardou os documentos da SEC em sua pasta trancada. Eles se tornam públicos assim que você der a ordem. Em breve, pensei. Muito em breve. O salão de baile do Four Seasons tinha capacidade para 500 convidados. Tínhamos 300, o que significava que todos podiam ver uns aos outros exatamente o tipo de grandeza intimista que meu pai preferia. Lustres de cristal baccarat lançavam uma luz perfeita sobre as joias Hermes e Chanel que adornavam a elite de Boston. Cheguei sozinha, como sempre. O mapa de assentos em um cavalete dourado me disse tudo o que eu precisava saber sobre o meu lugar na hierarquia familiar. Tabela 1. Robert Dalton, Marcus Dalton e sua esposa. Tabela 2. Os Hammonds, Richard Hammond, da Hammond Industries, e família. Tabelas 3 e 11. Diversas personalidades importantes, parceiros de negócios, parentes relevantes. Tabela 12. Família adicional. Não sou da família. Não sou VIP. Apenas um adicional. Sentei-me entre um primo de segundo grau que vendia seguros e a tia-avó do meu pai, que passou todo o coquetel perguntando por que eu ainda não tinha me casado de novo. Da mesa 12, eu tinha uma visão perfeita da mesa principal onde meu pai recebia visitas, Marcos à sua direita como um príncipe herdeiro. Richard Hammond me chamou a atenção na mesa 2 e acenou com a cabeça. Nunca tínhamos nos encontrado, mas algo em sua expressão sugeria reconhecimento. Guardei essa informação. Meu pai se levantou, taça de champanhe na mão, e a sala ficou em silêncio. Ele tinha esse efeito, atraía a atenção como se fosse um direito inato. Antes de celebrarmos a união do meu neto James com sua linda noiva, começou ele, com a voz ecoando por todos os cantos, quero dedicar um momento para falar sobre família, sobre legado, sobre o que significa ser um Dalton. Marcos endireitou-se, sabendo que aquele discurso dizia tanto sobre ele quanto sobre James. Então meu pai apontou diretamente para mim. Deixe-me apresentar meus filhos a vocês, disse ele, gesticulando da mesa principal até o meu canto. A maioria de vocês conhece Marcos, MBA por Harvard, o futuro da Dalton Properties. Ele aumentou nosso portfólio em 30% em apenas 5 anos. Um verdadeiro Dalton. Aplausos educados percorreram a sala. Marcos levantou-se brevemente, reconhecendo-os com uma humildade ensaiada. E então meu pai continuou, ainda apontando o dedo para mim. Ali está a Wendy. A pausa se prolongou o suficiente para ser desconfortável. Ela está aqui. Algumas risadas nervosas escaparam.
Mantive a expressão neutra, contando as bolhas que subiam no meu champanhe intocado. O constrangimento familiar que nos espera, acrescentou ele com um suspiro teatral que provocou risos ainda maiores. Toda família tem uma, não é? As gargalhadas se espalharam como fogo em palha seca. 300 pessoas. Contei 300 pessoas rindo da crueldade gratuita de um pai. Alguém da mesa 5 exclamou, pelo menos ela apareceu. Mais risadas. Meu filho James começou a se levantar da cadeira na mesa principal, o rosto corado de raiva. Cruzei o olhar com o dele e balancei a cabeça levemente em sinal de negação. Ainda não. Ela administra algum negócio na internet, continuou meu pai, demonstrando entusiasmo pela plateia. Sem MBA, sem educação formal, mãe solteira aos 18 anos, mas família é família, mesmo as decepcionantes. A gente não escolhe quem são, né? A voz da tia Margaret ecoou da mesa 6. Pobre Robert, você se esforçou tanto com os dois. Levantei-me lentamente, a cadeira arrastando no chão. O som cortou o riso. Por um instante, todos na sala pensaram que eu estava indo embora. Permaneci de pé, em silêncio, com os olhos fixos nos do meu pai. Ele interpretou erroneamente como rendição. Seu sorriso se alargou. Ah, não vá embora, Wendy. Eu ainda não terminei de te envergonhar. A sala riu novamente, embora algumas risadas parecessem desconfortáveis agora. Eu estava prestes a contar a todos sobre seu novo projeto. Como você o chama? Algum aplicativo? Algum site? É uma empresa de tecnologia, pai, eu disse baixinho. Minha voz se fez ouvir no silêncio repentino. Empresa de tecnologia, repetiu ele em tom de deboche. É o que todo mundo diz hoje em dia, não é? Todo mundo é CEO de alguma coisa. O Marcos aqui administra negócios de verdade, imóveis, ativos reais, coisas que você pode tocar, coisas que importam. Seu tio Marcos lida com dinheiro de verdade, 50 milhões de dólares em receita só no ano passado. Ele acenou com a mão, em sinal de desdém. Seja lá o que a Wendy faça, bem, digamos que ela não vai comprar nenhum prédio tão cedo. Robert, talvez alguém começou. Um brinde, interrompeu meu pai, erguendo o copo bem alto. Aos Daltons que importam. A Marcos, que carrega nosso legado. A James, que, apesar das circunstâncias de sua mãe, fez algo de si mesmo. E aqueles que casam para alcançar o sucesso em vez de conquistá-lo. Vi os nós dos dedos do meu filho ficarem brancos enquanto ele segurava a taça de champanhe com força. Sua nova esposa sussurrou algo, provavelmente tentando acalmá-lo. Sente-se, Wendy, ordenou meu pai. Você está causando um escândalo. Permaneci de pé. Será que sou mesmo? Foi então que Richard Ramon se levantou da mesa 2, com um movimento tão preciso que atraiu todos os olhares. Com licença, Robert, disse ele, com a voz rompendo a tensão. Preciso esclarecer algo. Antes que Richard pudesse continuar, James se levantou na mesa principal, com a voz trêmula de raiva contida. Vovô, a empresa da minha mãe é um sucesso, mais sucesso do que você imagina. Sucesso é relativo, filho, meu pai o interrompeu com uma risada condescendente. Sua mãe administra um pequeno negócio. É admirável a sua maneira, como uma barraquinha de limonada de criança é admirável, mas não vamos confundir isso com um negócio de verdade. Negócios de verdade? A voz de James se tornou mais firme. Você sequer sabe o que ela. Eu sei que ela não teria condições de bancar esse casamento sem a minha ajuda, meu pai mentiu com naturalidade. Eu sei que ela dirige um Tesla enquanto seu tio Marcos dirige um Bentley. Eu sei que ela mora numa casa no subúrbio enquanto nós somos donos de metade de Back Bay. São fatos, James. Os números não mentem. Marcos finalmente falou de seu trono. James, seu avô está apenas tentando dar uma perspectiva diferente. A bolha da internet faz com que todos pensem que são o próximo Steve Jobs, mas a verdadeira riqueza, a riqueza que passa de geração para geração, vem de ativos reais. Exatamente, concordou meu pai. Seu tio Marcos entende. Ele administra um verdadeiro império. Sua mãe administra o quê? Um site, alguns engenheiros e moletons.
A sala ficou completamente silenciosa, exceto pelo suave tilintar de um copo de cristal quando alguém, nervoso, pousou a taça. O rosto do meu filho passou de vermelho para pálido. Você não sabe nada sobre a empresa dela. Já sei o suficiente, disse meu pai, em tom definitivo. Agora sentem-se, os dois. Isto é um casamento, não uma reunião de acionistas. Mas Richard Ramon permaneceu de pé, pegando agora o seu telefone. Na verdade, Robert, disse ele, com a voz claramente audível em todo o salão de baile, acho que este é exatamente o momento certo para uma assembleia de acionistas. Se você já foi a ovelha negra da família, aquela que não seguiu o caminho tradicional, quero que saiba que seu valor não é determinado pela aprovação deles. Escreva "Eu sei o meu valor" nos comentários se você já se sentiu invisível em uma reunião familiar. E, por favor, compartilhe esta história com alguém que precise ouvi-la hoje. Richard Ramon ergueu o celular, com o aplicativo da Bloomberg claramente visível. Preciso perguntar, disse ele, olhando diretamente para mim. Você é Wendy Dalton? A Wendy Dalton. Meu pai riu, mas agora soava forçado. Richard, do que você está falando? Estou falando da Nexus Holdings, disse Richard, com a voz cada vez mais alta. O comprador fantasma, aquele que vem adquirindo empresas à torto e à direito, incluindo a minha, até a semana passada. Murmúrios percorreram a sala. Várias pessoas pegaram seus celulares. Você está confusa, disse meu pai, com a confiança vacilando. Minha filha nem sabe o que é a Nexus Holdings. Sua filha, disse Richard lentamente, acabou de me pagar 400 milhões de dólares em dinheiro vivo pela Ramon Industries. Os contratos foram assinados há 5 dias. Os murmúrios transformaram-se em suspiros. Isso é impossível, disse Marcos, de pé, com o rosto corado. Isso é absolutamente impossível. Está passando na Bloomberg agora mesmo, disse Richard, virando o celular em direção à sala. Nexus Holdings revela CEO, Wendy Dalton. Patrimônio líquido, 2,3 bilhões de dólares. O rosto do meu pai passou de vermelho a branco em 3 segundos. Sua taça de champanhe escorregou de sua mão, estilhaçando-se no chão de mármore. O som ecoou pelo salão de baile silencioso. Isso é algum tipo de brincadeira, ele sussurrou. Algum tipo de engano. Sem dúvida, disse Richard. Passei 3 meses negociando com a equipe dela. A mulher que você acabou de chamar de vergonha agora é dona de 6 grandes empresas, incluindo a minha. E se não me engano, ele olhou para Marcos, incluindo seu principal fornecedor. 300 pares de olhos se voltaram para mim. Permaneci de pé, em silêncio, observando o mundo do meu pai começar a desmoronar. Ela comprou minha empresa semana passada, repetiu Richard para os que estavam no fundo da sala. 400 milhões de dólares. À vista. Uma das 6 aquisições nos últimos 3 meses. O salão de baile explodiu em alvoroço. Todos estavam em seus celulares, pesquisando, confirmando, ofegando. É verdade, gritou alguém da mesa 7. A Forbes publicou. O Business Insider publicou. Está em todo lugar. A Nexus Holdings é a compradora fantasma de quem todos estão falando, acrescentou outra voz. Aquela que ninguém conseguiu identificar. Meu pai agarrou a borda da mesa, com os nós dos dedos brancos. Deve haver outra Wendy Dalton. Isso é impossível. Minha filha não teria condições de bancar esse casamento sem a minha ajuda. Na verdade, eu disse, com a minha voz a romper o caos, eu paguei por este casamento. Cada cêntimo. 327 mil dólares. Você está mentindo, ele cuspiu as palavras. A organizadora de casamentos, que estava parada perto da porta de serviço, deu um passo à frente, nervosa. Na verdade, Sr. Dalton, ela tem razão. A senhorita Dalton pagou tudo há 3 meses. Eu tenho os recibos. Marcos rolava a tela freneticamente. Isso não pode ser real. Eu saberia. Alguém teria me contado. Eu te disse o quê? Perguntou Richard. Que sua irmã, aquela que seu pai acabou de humilhar na frente de todos, vale mais do que toda a sua família junta? Alguém leu em voz alta do celular. O artigo da Bloomberg diz que ela está operando discretamente há 20 anos.
criou sua primeira empresa aos 22 anos, vendeu-a por 50 milhões de dólares aos 28 e reinvestiu tudo. O rosto do meu pai empalideceu. Pare, disse-lhe fracamente. Simplesmente pare. Mas a verdade agora tinha ímpeto, e nada podia detê-la. Isso é um mal-entendido, ele tentou novamente, com a voz desesperada. Deve haver outra Wendy Dalton. Minha filha dirige uma pequena empresa de tecnologia. Ela dirige um Tesla, pelo amor de Deus. Ela mora no Brooklyn, não em Back Bay. Ele se virou para mim, com os olhos suplicantes e imperativos ao mesmo tempo. Diga a eles que isso é um mal-entendido. Diga a eles a verdade. Permaneci em silêncio. Isso é ridículo, interrompeu Marcos, com sua confiança de Harvard vacilando. Conheço todos os grandes nomes do mundo empresarial de Boston. Eu saberia até se minha própria irmã estivesse lá? Você faria isso? Perguntei baixinho. Quando foi a última vez que você perguntou sobre a minha empresa? Quando foi a última vez que algum de vocês perguntou? Meu pai zombou, agarrando-se a qualquer argumento. Essa sua coisa da internet o ponto. Minha pequena startup foi adquirida há 8 anos, eu disse. Desde então, tenho construído outra coisa. Mas você nunca perguntou, então eu nunca contei. Isso é impossível, meu pai repetia como um mantra. Richard, alguém está pregando uma peça. Minha filha não tem esse tipo de dinheiro. Ela não pode. Robert, disse Richard, quase com pena, eu vi os contratos. Eu me reuni com a equipe jurídica dela. Ora, eu vi a transferência bancária. Sua filha comprou minha empresa. A porta do salão de baile se abriu. Sarah Shane entrou, puxando uma pasta de couro atrás de si. Todos os olhares se voltaram para ela. Os olhos do meu pai se arregalaram. Quem é esse? O que é isso? Essa é minha advogada, Sarah Shane, sócia-gerente da Shane Williams Associates, eu disse. Vários advogados na sala a reconheceram imediatamente. Seus sussurros confirmaram o que meu pai mais temia, aquilo era real. Qualquer um pode alegar qualquer coisa, disse meu pai, com a voz demonstrando desespero. Qualquer um pode contratar uma atriz, criar sites falsos, espalhar boatos. Exijo provas. Provas reais. Olhei para ele por um longo momento, 25 anos de desprezo, de humilhação pública, de ser apresentado como uma decepção, tudo culminando nisso. Você quer provas? Perguntei. Sarah, você poderia vir aqui, por favor? Sarah caminhou pela multidão silenciosa, os saltos tilintando no mármore. Ela colocou sua pasta sobre a mesa 12, a mesa extra, a mesa para o último recurso, e a abriu com precisão deliberada. Meu pai chegou a rir, embora a risada soasse forçada. O que é isso? Algum tipo de atuação? Você contratou uma atriz para interpretar uma advogada? Patético, Wendy. Isso é patético. A senhora Shane não é atriz, disse uma voz da mesa 4. Ela representou minha empresa em uma fusão no ano passado. Ela também faz parte da diretoria da Ordem dos Advogados de Boston, acrescentou outro. Sarah retirou uma pasta com a inscrição a arquivos da SEC, confidenciais até a divulgação. Senhor Dalton, disse Sarah, com voz profissionalmente neutra, represento a Nexus Holdings e sua CEO, Senhora Wendy Dalton. Estes são os documentos oficiais da SEC divulgados ontem às 16 horas, horário padrão do leste dos Estados Unidos. Ela colocou os documentos sobre a mesa. Várias pessoas se aproximaram. Essas informações podem ser verificadas por qualquer pessoa com acesso ao banco de dados da SEC, continuou Sarah. As aquisições da Ramon Industries, TechSource International, Meridian Software, Apex Solutions, ClearPass Systems e Novat Partners. Valor total, 2,3 bilhões de dólares. Meu pai encarou os papéis como se eles pudessem mordê-lo. Falsificados. Só podem ser falsificados. A SEC não processa falsificações, Sr. Dalton, disse Sarah simplesmente. 3 executivos de empresas diferentes cercaram os documentos. Um deles, o CEO de uma empresa financeira de Boston, colocou óculos de leitura e os examinou cuidadosamente. São documentos legítimos, anunciou ele. Conheço esse formato de arquivamento. São documentos reais da SEC.
Outro estava ao telefone. Meu assistente está verificando o banco de dados da SEC agora mesmo. Uma pausa. Está confirmado. CEO da Nexus Holdings, Wendy Dalton. Está tudo lá, as assinaturas, os selos de cartório, os números de registro. Tudo é autêntico. Robert, disse o primeiro executivo, sua filha é realmente a compradora fantasma. Meu pai cambaleou para trás, apoiando-se na cadeira de Marcos. Mas ela nunca disse nada, protestou Marcos fracamente. Por que ela não nos contaria? Contar? Perguntei. Quando? Durante os jantares em família para os quais não fui convidado? Durante as reuniões de negócios em que me disseram que eu não entenderia o negócios de verdade? Ou talvez durante o discurso de hoje à noite, em algum momento entre o constrangimento e a decepção? Alguém na mesa 5 leu em seu celular. O artigo do Wall Street Journal do mês passado diz que a Nexus tinha como alvo aquisições estratégicas na cadeia de suprimentos de tecnologia. Espera aí, essa pessoa olhou para Marcos. Você não usa a TechSource para todos os seus sistemas de casa inteligente? Marcos empalideceu, procurando freneticamente em seu telefone. Não, não, não. O que é isso? Perguntou meu pai. TechSource, disse Marcos, com a voz oca. Eles fornecem 60% dos nossos. 73% na terça-feira, corrigi. Quando concluímos a integração com a Meridian Software. A sala estava em absoluto silêncio. Você me escolheu como alvo, sussurrou Marcos. Seu próprio irmão? Eu não mirei em ninguém, disse calmamente. Comprei ativos subvalorizados com fundamentos sólidos e potencial de crescimento. O fato de você ter construído toda a sua iniciativa de modernização em um único fornecedor, isso é simplesmente uma gestão de riscos, Marcos. Eles te ensinaram sobre diversificação em Harvard, não é? Alguém na mesa 8 trouxe mais informações. Meu Deus, a nova empresa controladora da TechSource controla toda a cadeia de suprimentos de tecnologia para casas inteligentes na costa leste dos Estados Unidos. O que significa, acrescentou outra voz, fazendo as contas, que ela controla efetivamente se a Dalton Properties conseguirá concluir seu projeto de edifício inteligente de 200 milhões de dólares. Marcos digitava furiosamente. Isso não pode ser legal. Isso é sabotagem corporativa. Isso é negócio, interrompi. O mesmo tipo de negócio que papai vem conduzindo há 40 anos. Alavancagem. Posicionamento. Vantagem estratégica. Não é mesmo, pai? Meu pai não se mexeu. Ficou parado, congelado, olhando para mim como se nunca tivesse me visto antes. Você planejou isso, disse ele finalmente. Estou construindo um negócio, corrigi, há 20 anos. Enquanto você dizia a todos que eu estava brincando com computadores, enquanto você apresentava Marcos como futuro e a mim como fracasso, eu estava construindo. Nossos contratos com a TechSource têm duração de mais 2 anos, disse Marcos de repente. Sim, fazem, concordei. E a Nexus vai honrá-las. Não temos o costume de quebrar contratos. Claro, quando chegar a hora de renová-los, dei de ombros. As implicações pairavam no ar. Sem a TechSource, a Dalton Properties perderia sua vantagem competitiva. O projeto de 200 milhões de dólares fracassaria. A empresa perderia centenas de milhões, tudo porque meu pai havia apostado todas as fichas em uma única opção, e agora a aposta era minha. Sarah abriu novamente sua pasta e retirou outra pasta com a inscrição à correspondência. Senhorita Dalton, disse ela formalmente, devo prosseguir com a documentação adicional? Assenti com a cabeça. Há 2 meses, anunciou Sarah para a sala, o Sr. Robert Dalton enviou e-mails para 47 investidores e sócios comerciais na região metropolitana de Boston. O rosto do meu pai empalideceu. O que você está falando? Sarah pegou um e-mail impresso e começou a ler. Caros colegas. Sinto-me na obrigação de alertá-lo, de que minha filha, Wendy Dalton, poderá entrar em contato com você oferecendo oportunidades de investimento. Apesar de compartilhar o sobrenome Dalton, ela não possui formação básica em administração de empresas e não tem MBA. Peço desculpas antecipadamente por quaisquer empreendimentos amadores que ela possa lhe apresentar.
Por favor, direcione quaisquer consultas sérias sobre investimentos ao meu filho, Marcos, que possui as qualificações adequadas e o conhecimento necessário sobre negócios reais. Todos na sala suspiraram coletivamente. Você mandou isso? Perguntou alguém ao meu pai, incrédulo. Sarah prosseguiu. Este e-mail foi encaminhado ao Conselho de Administração da Nexus Holdings por 3 destinatários diferentes que o consideraram preocupante. Todos os investidores do Vale do Silício receberam esse e-mail, eu disse baixinho, inclusive os 12 que fazem parte do meu conselho. Você tentou sabotar a sua própria filha? Perguntou Richard Ramon, com um tom de desgosto. A boca do meu pai abria e fechava, mas nenhuma palavra saía. Tem mais, disse Sarah, tirando outro papel do bolso. Este foi enviado na semana passada, 3 dias antes do casamento. Citação: mantenham Wendy longe dos convidados importantes. Ela vai nos constranger com a presença dela. Certifiquem-se de que ela esteja sentada onde não possa incomodar as pessoas de negócios de verdade. Esse e-mail foi enviado para 47 pessoas, eu disse. Todas elas estão nesta sala agora. O silêncio era ensurdecedor. Quando meu conselho viu aquele e-mail, continuei, eles o acharam esclarecedor. Perguntaram-me se esse era um comportamento típico do meu pai. Eu disse que sim. Sarah retirou outro documento. O conselho da Nexus Holdings realizou uma revisão das práticas comerciais de Robert Dalton após o recebimento desses e-mails. As conclusões foram interessantes. Que crítica? Perguntou meu pai. Você não tinha esse direito. Registros públicos, Sr. Dalton, interrompeu Sarah. Processos judiciais, registros comerciais, registros de reclamações, tudo público. O padrão que encontraram foi preocupante. 17 sócios relataram táticas semelhantes. Familiares excluídos de negócios. Um irmão que se mudou para Londres depois que o senhor, abre aspas, destruiu sua reputação em Boston. Tia Eleanor, irmã do meu pai, levantou-se à mesa 6. Foi por isso que Thomas foi embora. Você nos disse que ele era instável. A conclusão do conselho, continuou Sarah, lendo o documento, foi que Robert Dalton representa um risco para a reputação de qualquer organização com a qual ele esteja envolvido. Eles recomendaram acelerar certas aquisições para minimizar a exposição. Quer dizer, disse alguém lentamente, eles compraram essas empresas especificamente porque uma investigação completa mostrou que o império empresarial de Robert Dalton foi construído sobre manipulação e traição familiar, completou Sarah. O conselho entendeu que qualquer pessoa capaz de sabotar a carreira da própria filha não hesitaria em trair seus parceiros de negócios. Isso é calúnia, gritou Marcos. Marcos, isso é um fato documentado, respondeu Sarah calmamente. Todas as alegações são comprovadas por registros públicos e declarações juramentadas. Meu pai afundou em uma cadeira, suas pernas já não conseguiam sustentá-lo. O rei do mercado imobiliário de Boston, o homem que dominava todos os ambientes em que entrava, parecia pequeno e velho. Eles sabiam, sussurrou ele. Seu conselho sabia quem eu era para vocês. Eles sabiam exatamente quem você era, confirmei. Richard Ramon, que estava conversando discretamente com alguém ao telefone, ergueu os olhos com súbita compreensão. Robert, espere, disse ele. Você não faz parte do conselho do hospital infantil? É o presidente da campanha de arrecadação de fundos? Meu pai assentiu em silêncio. Aquela que acabou de receber uma doação de 50 milhões de dólares de... Richard parou de falar, olhando para mim. Da Nexus Holdings. A sala se encheu de uma nova energia. Vários membros de conselhos de administração de diversas instituições de caridade agora prestavam muita atenção. Essa é a maior doação individual da história do hospital, disse alguém. A nova ala pediátrica depende disso. A doação está sob análise, eu disse simplesmente. A diretora de desenvolvimento do hospital, sentada à mesa 9, levantou-se rapidamente. Senhorita Dalton, por favor, às crianças. A doação será honrada, assegurei-lhe. A Nexus Holdings cumpre seus compromissos. No entanto, exigimos que nossas organizações parceiras compartilhem nossos valores de integridade e respeito. Membros do conselho que humilham publicamente familiares, que sabotam a carreira dos próprios filhos, que praticam abuso emocional sistemático, não estão alinhados com nossos valores corporativos.
Você está me chantageando, disse meu pai, recuperando a voz. Estou apenas declarando nossa política corporativa, respondi. Não nos associamos a indivíduos que apresentam padrões comprovados de abuso. Isso prejudica nossa marca. Ela tem razão, disse a diretora de desenvolvimento lentamente. Se isso se tornar público, se os doadores souberem que o presidente do conselho tentou sabotar o negócio da própria filha, podemos perder milhões em outras doações. A Fundação Whitmore também está reconsiderando, disse alguém, checando o celular. Acabaram de enviar um comunicado emergencial ao conselho. Meu pai olhou ao redor da sala, vendo seu mundo de influência cuidadosamente construído desmoronar. Cada conselho de caridade, cada participação em clubes, cada posição de prestígio, tudo dependia de sua reputação, e eu acabará de destruí-la com suas próprias palavras. Tia Eleanor não se sentou novamente. Ela permaneceu de pé na mesa 6, com a voz trêmula devido a décadas de raiva reprimida. Robert sempre fazia isso, disse ela, em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. Nosso irmão Thomas, aquele que fugiu para Londres. Robert destruiu a empresa de construção dele espalhando boatos de que ele estava desviando dinheiro. Ele não estava. Robert só queria seus contratos. Eleanor, pare, advertiu meu pai, com a voz fraca. Não, continuou ela. Fiquei quieta por 30 anos. Você fez a mesma coisa com a prima Marie quando ela abriu o restaurante dela, chamava Adio a cozinheira da família em todas as reuniões até que os investidores acharam que ela era uma piada. Ela perdeu tudo. Isso foi diferente, começou meu pai. Mãe, e sua primeira esposa, continuou Eleanor, com a voz cada vez mais firme. A mãe da Wendy. Você disse a todos que ela abandonou a filha, mas ela não abandonou, não é? Você a expulsou de casa com advogados e ameaças, e depois a pintou como instável. Senti meu peito apertar. Sempre tive dúvidas sobre minha mãe, que desapareceu quando eu tinha 2 anos. Ela lutou pela guarda durante 3 anos, disse Eleanor, olhando para mim com lágrimas nos olhos. Mas Robert tinha advogados melhores, mais dinheiro, mais contatos. Ela morreu pensando que você a odiava, Wendy. Ela morreu pensando que tinha te decepcionado. O quarto estava em absoluto silêncio, exceto pela respiração ofegante de Eleanor. Você está mentindo, disse meu pai, mas sua voz não demonstrava convicção. Mamãe guardou todos os documentos do tribunal, disse Eleanor. Ela guardou suas cartas ameaçando destruir qualquer um que a ajudasse. Eu as tenho. Sempre as tive. Marcos olhava fixamente para o nosso pai como se nunca o tivesse visto antes. Isso é verdade? Eu não era especial, disse baixinho, repetindo o que todos estavam pensando. Eu era apenas a mais recente de uma longa fila. A traição familiar dói mais porque vem daqueles que deveriam nos proteger. Mas eis o que aprendi, a opinião dele sobre você não determina o seu valor. O seu sucesso é a melhor resposta. Meu pai se levantou de repente, a cadeira arrastando ruidosamente no chão. Seu rosto, antes pálido, agora estava vermelho de raiva. Este é o casamento do meu neto, gritou ele. Como vocês ousam arruiná-lo com essas mentiras e manipulações? Eu paguei por este casamento, disse, pegando meu celular e mostrando a transferência bancária. $327 mil, pagos integralmente há 3 meses. A organizadora de casamentos deu um passo à frente, nervosa. Ela tem razão, Sr. Dalton. Todos os fornecedores foram pagos diretamente pela Sra. Dalton. As flores, o buffet, o local, até mesmo a banda. Você se apropriou do meu dinheiro enquanto me chamava de vergonha, eu disse. Os convites que você enviou dizendo que ia me receber, eu paguei por eles também. Isso é ridículo. Os cristais Waterford dos quais todos estão bebendo, eu comprei. O Dom Perignon nessas taças, meu cartão de crédito. As orquídeas trazidas da Tailândia, minha conta de despesas. Mostrei vários recibos no meu celular para todos verem. Cada detalhe deste casamento pelo qual você se vangloriou a noite toda, cada aspecto do qual você se gabou para seus sócios, cada centavo veio da mulher que você acabou de chamar de decepção da família. James se levantou na mesa principal. É verdade. Mamãe pagou por tudo. O vovô apenas insistiu em enviar os convites. Você sabia,
Perguntou Marcus a James, incrédulo. Claro que eu sabia. Também sei que a mamãe se ofereceu para pagar o seu casamento há 5 anos, tio Marcus, mas o vovô disse que seria constrangedor aceitar dinheiro dela. A ironia era tão evidente que dava para cortá-la com uma daquelas facas de bife em Kells que eu também tinha comprado. Sarah retirou mais um documento de sua pasta, este estava em uma pasta da Nexus Holdings. Há 3 meses, anunciou ela, a Dalton Properties apresentou uma proposta à Nexus Holdings para uma joint venture de 500 milhões de dólares. Marcus ergueu a cabeça bruscamente. Isso era confidencial. O documento passou a fazer parte dos nossos registros quando você o enviou, respondeu Sarah. A proposta foi analisada por toda a nossa diretoria. A senhora Dalton se absteve da votação devido a um envolvimento pessoal. Você viu nosso pedido de casamento? Perguntou meu pai, com a voz oca. Eu não votei nisso, eu disse. Me abstive. Mas sim, eu vi. Você apresentou a empresa da sua própria filha sem nem saber, Sarah continuou lendo. A decisão do conselho foi unânime. A proposta foi rejeitada devido a, abre aspas, sérias preocupações com a ética empresarial da candidata, particularmente em relação ao tratamento dos sócios e à sabotagem sistemática de potenciais concorrentes por meio de ataques pessoais em vez de competição de mercado. Eles também observaram, acrescentou Sarah, que o Sr. Robert Dalton tentou ativamente sabotar o CEO da Nexus Holdings por meio de uma campanha deliberada de difamação profissional, tornando qualquer parceria impossível. Você nos custou $500 milhão, disse Marcus ao nosso pai, com a voz embargada. O conselho deu especial atenção a este e-mail, disse Sarah, mostrando outro papel enviado por Robert Dalton aos mesmos investidores com quem a Nexus Holdings estava trabalhando. Citação: os empreendimentos amadores da minha filha são uma vergonha para o nome Dalton. Você enviou isso aos nossos investidores? Marcus se levantou imediatamente, os mesmos investidores com quem estávamos tentando firmar parceria. A ironia, eu disse baixinho, é que se você simplesmente tivesse me deixado em paz, se tivesse me ignorado como sempre fazia, você poderia ter fechado aquele negócio. Marcus se virou para mim, sua compostura de Harvard completamente destruída. Você está destruindo a família. Você está destruindo tudo que construímos. Não fiz nada à família, respondi calmamente. Seus contratos de fornecimento com a TechSource permanecem inalterados. Seus termos são os mesmos. Seus preços estão garantidos por mais 2 anos. Mas a menos que, continuei, você faça o que meu pai fez, me humilhar publicamente, tentar sabotar meus negócios, enviar e-mails para investidores me chamando de vergonha, então não é mais pessoal. Aí é só negócio. A esposa de Marcus, que havia permanecido em silêncio a noite toda, de repente se pronunciou: Marcus, pare. Você não vê o que está acontecendo aqui? Seu pai criou essa situação. Lauren, você não entende. Entendo perfeitamente, respondeu Lauren de imediato. Vi-o menosprezar a Wendy durante 7 anos. Participei em jantares onde ele o elogiou por negócios que eram metade tão impressionantes quanto os que ela fazia. Mantive-me calada, mas não o farei mais. Ela se virou para mim. Aquela startup que você vendeu há 8 anos? Eu pesquisei depois que te conheci. $50 milhões. Você tinha 28 anos. Marcus ainda estava na faculdade de administração, gastando o dinheiro do pai. Lauren protestou Marcus. É verdade, disse ela. Sua irmã construiu um império enquanto seu pai a chamava de fracassada, e você simplesmente aceitou porque isso lhe beneficiava. Não uso os negócios para me vingar, disse eu, olhando diretamente para Marcus. Mas também não faço negócios com pessoas que me prejudicam. Isso não é vingança. São limites. Meu pai fez uma última tentativa desesperada. Todos aqui sabem que eu construí a fortuna desta família. Em quem vocês vão acreditar, nesta emboscada ou em 40 anos de legado Dalton? Ele olhou ao redor da sala, esperando por apoio. Quem acredita nessa bobagem? Perguntou, com a voz firme apesar de tudo. Fiquem ao meu lado. Mostrem a ela que dinheiro não compra respeito. Por um instante, ninguém se mexeu. 300 convidados ficaram imóveis, olhando alternadamente para meu pai e para mim. Então Richard Ramon se levantou. Eu acredito nisso porque assinei os contratos.
Porque fiz a devida diligência na Nexus Holdings. Porque sei exatamente quem comprou minha empresa. Outro executivo se levantou. Acredito nisso porque minha empresa vem tentando identificar a compradora fantasma há meses. Tínhamos ela em nosso radar como uma possibilidade, mas descartamos a hipótese porque o próprio pai dela dizia a todos que ela era incompetente. Uma a uma, as pessoas começaram a se levantar não em apoio ao meu pai, mas se voltando para mim. Todos nós já lidamos com a Nexus, disse alguém. Eles são brilhantes, estratégicos, éticos, tudo que Robert alega ser, mas não é. A diretora de desenvolvimento do hospital infantil se levantou. As doações da senhorita Dalton salvaram nossa expansão. Ela não pediu nada em troca, exceto que mantivéssemos altos padrões éticos. Até mesmo alguns membros da família começaram a se mexer. O tio William, irmão do meu pai, se levantou. Estou cansado de fingir, Robert. Você foi um valentão a vida toda. Você expulsou Thomas do país por intimidação. Você levou Marie à falência. Agora você tentou intimidar Wendy, mas ela era forte demais. Ela era esperta demais, corrigiu a tia Eleanor. Ela deixou você pensar que era fraca enquanto construía algo que você jamais poderia tocar. Ao final, mais de 200 pessoas estavam de pé, voltadas para mim em vez de para meu pai. O rei havia perdido sua corte. Marcos permaneceu sentado, olhando ora para nosso pai, ora para a multidão de pé, paralisado pela indecisão. Seu pai acabou de perder a sala, disse Richard em voz baixa. Nos negócios, isso é tudo. Sarah abriu sua pasta pela última vez. Há mais um documento, disse ela. Um e-mail enviado ontem às 16h47 por Robert Dalton para 47 destinatários, todos presentes nesta sala. O rosto do meu pai ficou pálido. Não, leu Sarah. Mantenham Wendy longe dos convidados importantes do casamento. Ela vai nos envergonhar com a presença dela. Coloquem-na o mais longe possível da mesa principal. Se ela tentar abordar algum investidor ou sócio, intervenham imediatamente. Não podemos permitir que essa amadora prejudique a reputação dos Dalton. Ela olhou para cima. Isso foi enviado às 18 horas, depois que o anúncio da Forbes já havia sido publicado, depois que os documentos da SEC se tornaram públicos. Depois que qualquer pessoa com acesso ao Google já sabia que o Andy Dalton tinha um patrimônio de 2,3 bilhões de dólares. Você ainda tentou humilhá-la, disse alguém da multidão. Mesmo depois de já saber. Eu não sabia, protestou meu pai. Porque você nunca se deu ao trabalho de pesquisar sua própria filha no Google, eu disse. 20 anos de sucesso e você nunca digitou meu nome em um mecanismo de busca. É assim que você me desmerece. O registro de data e hora mostra que você enviou este e-mail depois que 3 pessoas já haviam lhe enviado mensagens sobre o artigo da Forbes, acrescentou Sarah, checando o celular. Você sabia. Simplesmente não conseguiu aceitar. O fotógrafo do casamento, que vinha documentando tudo discretamente, se pronunciou: tenho fotos da disposição das mesas. A senhorita Dalton foi colocada propositalmente na mesa extra, apesar de ter pago pelo evento inteiro. Você planejou minha humilhação? Eu disse simplesmente. Só não planejou meu sucesso. A sala estava silenciosa, exceto pelo som das notificações, enquanto os celulares das pessoas vibravam com alertas de notícias. A história já estava se espalhando. Uma mulher na mesa 8 se levantou, segurando um tablet. Sou Jennifer Walsh, da Forbes. Fui convidada como acompanhante, mas isso é uma grande coincidência. Os olhos do meu pai se arregalaram. Um jornalista da Forbes tinha testemunhado tudo. Vamos apresentar a Nexus Holdings e a Sra. Dalton na nossa próxima edição, continuou Jennifer. O artigo será publicado online na segunda-feira de manhã, mas posso confirmar o que já é público. Wendy Dalton tem um patrimônio líquido de 2,3 bilhões de dólares inteiramente conquistado por ela mesma. Sem herança, sem dinheiro de família, sem conexões que ela não tenha construído sozinha. Ela virou o tablet em direção à sala, mostrando a versão preliminar do artigo. Minha foto estava na capa de demonstração. A manchete dizia: a bilionária fantasma, como Wendy Dalton construiu um império tecnológico nas sombras do Vale do Silício.
Detalhamos sua trajetória de 20 anos, de mãe solteira adolescente a uma das investidoras de tecnologia mais poderosas da América. Isso não pode ser real, sussurrou meu pai. Verificamos tudo, disse Jennifer. Cada aquisição, cada venda, cada movimento estratégico. Enquanto o senhor a chamava de vergonha, Sr. Dalton, a Forbes a chamava de revolucionária. Ela rolou a página até o final do artigo. Temos uma seção particularmente interessante sobre como ela conseguiu ter sucesso apesar da sabotagem ativa de sua família. Não citamos nomes no artigo, mas, ela olhou ao redor da sala, acho que talvez precisemos atualizá-lo. Você não pode imprimir isso, disse Marcus, desesperado. Eu posso publicar fatos, respondeu Jennifer. E o fato é que sua irmã construiu um império bilionário enquanto o próprio pai dela enviava e-mails para destruir a reputação dela. Isso não é fofoca. Isso é notícia. A melhor parte, acrescentou ela, olhando diretamente para meu pai, é a citação de um dos seus investidores. Sempre nos perguntamos por que Robert Dalton estava tão determinado a nos manter longe de sua filha. Agora sabemos que ela era o verdadeiro talento da família. A diretora de desenvolvimento do hospital infantil aproximou-se de mim, torcendo as mãos nervosamente. Senhora Dalton, por favor, disse ela em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. Seja o que for que aconteça entre você e seu pai, por favor, não castigue as crianças. Esses 50 milhões são para uma nova ala de tratamento de câncer pediátrico. Levantei-me da mesa 12 pela primeira vez desde o início da revelação. O financiamento está garantido, afirmei categoricamente. Cada centavo. A Nexus Holdings não pune crianças pela crueldade de adultos. Um alívio tomou conta de seu rosto. Obrigada. No entanto, continuei, temos requisitos para as nossas organizações parceiras. Os membros do Conselho de Administração devem cumprir determinados padrões éticos. Não podemos associar a nossa empresa a indivíduos que se envolvam em padrões documentados de abuso emocional, sabotagem profissional ou assédio sistemático. Olhei diretamente para meu pai. Robert Dalton deve renunciar ao conselho do hospital imediatamente. Você não pode exigir isso, protestou ele. Não estou exigindo nada, respondi. Estou estabelecendo os termos sob os quais a doação será feita. O hospital pode optar por 50 milhões de dólares para crianças doentes ou manter o membro do conselho que humilha publicamente a própria família. O presidente do conselho do hospital, que também estava presente, levantou-se. Robert, lamento, mas a escolha é clara. Precisamos desse financiamento. Isto é extorsão. Estas são as consequências, corrigi. Vocês passaram décadas usando seus cargos no conselho para prejudicar as pessoas. Isso acaba agora. Ela tem razão, disse outro membro do conselho. Robert, deixamos passar muita coisa ao longo dos anos por causa das suas doações, mas 50 milhões e agora sabendo o que você fez, não podemos mais mantê-lo aqui. O conselho do museu terá a mesma conversa, acrescentou alguém. Assim como a orquestra sinfônica. Uma a uma, as posições de prestígio do meu pai evaporaram. A moeda de troca do capital social que ele acumulara por décadas de repente se tornou inútil. Sarah entregou um envelope grosso ao meu pai. Sr. Dalton, este é um aviso formal da Nexus Holdings. Ele aceitou com as mãos trêmulas. A partir da manhã de segunda-feira, anunciou Sarah, a Nexus Holdings e todas as suas subsidiárias encerrarão todas as parcerias existentes com a Dalton Properties. Isso inclui o status de fornecedor preferencial, os acordos de desenvolvimento conjunto e todas as propostas pendentes. Isso é 500 milhões em receita anual, disse Marcus, com o rosto pálido. Na verdade, o valor se aproxima de 523 milhões quando se leva em conta os contratos secundários, corrigi. Eu sei porque revisei cada um deles. Você vai nos destruir, disse meu pai. Não, respondi. Vocês se destruíram. Eu simplesmente não vou mais compactuar com isso. Outros líderes empresariais presentes já estavam fazendo cálculos. Se a Nexus desistisse, eles também reconsiderariam. A associação com a Dalton Properties estava se tornando tóxica. A Ramon Industries também vai rever os nossos contratos, anunciou Richard. Não podemos fazer parceria com empresas que tratam membros da família como concorrentes a serem destruídos.
O mesmo vale para a Meridian Tech, acrescentou outro CEO. O Boston Financial Group também está fora, disse outra voz. Em questão de minutos, a Dalton Properties perdeu não apenas os negócios da Nexus, mas também a confiança de metade da comunidade empresarial de Boston. O império que meu pai levará 40 anos para construir estava desmoronando em tempo real. Tudo isso por causa de um único e-mail, perguntou meu pai, desesperado. Isso se deve a centenas de e-mails, eu disse. Anos de sabotagem. Décadas de crueldade. Os e-mails foram apenas a prova de quem você realmente é. Marcos digitava freneticamente em seu celular, provavelmente tentando calcular se a empresa conseguiria sobreviver à perda de metade de sua receita. Os contratos dão 90 dias para a transição, acrescentou Sarah. Isso é mais generoso do que o exigido. A senhorita Dalton insistiu nisso, apesar da minha recomendação de rescisão imediata. James se levantou na mesa principal e pegou o microfone do líder da banda. A sala ficou em silêncio. Quero que todos aqui saibam de algo, disse ele, com voz firme e clara. Minha mãe construiu tudo o que tem do nada. Ela tinha 18 anos, estava grávida de mim, foi abandonada pelo meu pai e rejeitada pela própria família. Ele olhou diretamente para meu pai. Enquanto meu avô herdou o negócio do pai dele, minha mãe construiu o dela com as próprias mãos. Enquanto ele teve todas as vantagens, ela lutou por cada oportunidade. James, sente-se, ordenou meu pai, com a voz fraca. Não, disse James. Fiquei calado a vida toda enquanto você a insultava em todas as reuniões de família. Enquanto você dava crédito ao tio Marcos por negócios milionários e desdenhava do império bilionário da mamãe, chamando-o de brincadeira com computadores. Ele se virou para a sala. Querem saber a verdade? Minha mãe se ofereceu para pagar meus estudos em Harvard os 4 anos. Meu avô insistiu em pagar porque disse que seria constrangedor aceitar dinheiro dela. Depois, ele disse a todos que estava nos sustentando. Eu tenho os e-mails, vovô. Mamãe guardou todos. Cada palavra cruel, cada rejeição, cada vez que você disse a alguém que ela era uma decepção. Ela os guardou não por vingança, mas porque queria que eu entendesse que a opinião dos outros não define o nosso valor. A voz de James se tornou mais firme. Tenho orgulho de ser filho de Wendy Dalton. Tenho orgulho de que ela tenha construído um império enquanto me criava sozinha. Tenho orgulho de que ela nunca tenha falado mal da família que a rejeitou, mesmo quando tinha todo o direito de fazê-lo. Ele olhou para mim com lágrimas nos olhos. Mãe, você não é a vergonha da família. Você é a heroína da família, e todos aqui sabem disso. Meu pai saiu do casamento antes do bolo ser cortado. Ele saiu em silêncio, seu império em ruínas, sua reputação destruída, sua fachada cuidadosamente construída e estilhaçada. Marcos o seguiu, mas não sem antes se aproximar de mim. Os contratos com os fornecedores, disse-lhe em voz baixa. Você realmente vai cumpri-los? Envie uma proposta como qualquer outra pessoa, respondi. A Nexus avalia todos os fornecedores com base no mérito. Agora, jamais seremos aprovados. Então talvez você devesse ter pensado nisso antes de deixar o papai enviar aqueles e-mails sobre mim. Em menos de 1 hora, passei da mesa extra para o centro do salão. Cartões de visita apareceram na minha mão mais rápido do que eu conseguia guardá-los. 3 empresas diferentes me abordaram com propostas de aquisição antes mesmo da banda tocar o segundo set. Senhorita Dalton, disse um CEO, estamos tentando agendar uma reunião com a Nexus há meses. Envie a proposta para o meu escritório, eu disse, entregando-lhe o cartão de Sarah. Analisamos tudo. O casamento prosseguiu sem meu pai e Marcos. Na verdade, o clima melhorou. A sombra que pairava sobre todos os eventos familiares há décadas finalmente se dissipou. Lauren, esposa de Marcos, aproximou-se de mim perto do fim da noite. Vou entrar com o pedido de divórcio, disse ela em voz baixa. Vi-o transformar-se no seu pai durante 7 anos. Não vou esperar que ele faça aos nossos filhos o que Robert fez a você. Desculpe, eu disse, sinceramente. Não fique assim. Você me mostrou o que é possível quando você se recusa a aceitar menos do que merece. Ao final da última música, eu já havia recebido 17 solicitações de contato no LinkedIn, 12 propostas de aquisição e 6 ofertas para cargos em conselhos administrativos.
Em 3 horas, passei da vergonha ao cartão de visitas mais desejado de Boston. 3 dias depois, o Boston Globe publicou a matéria: briga familiar custa ao patriarca da família Dalton $500 milhões e cargos no conselho. O Wall Street Journal publicou em seguida: como sabotar sua filha pode destruir seu império. Em uma semana, meu pai perdeu 6 cargos em conselhos administrativos, 500 milhões em contratos anuais, 60% de seus investidores, sua filiação a 3 clubes exclusivos e toda a credibilidade que tinha na comunidade empresarial de Boston. A empresa de Marcus enfrentou dificuldades imediatamente. Sem o tratamento preferencial dos fornecedores, sem o efeito positivo da reputação de nosso pai, a Dalton Properties revelou-se pelo que era, uma empresa mediana que vinha se acomodando em vantagens herdadas. O preço de suas ações caiu 40% em 5 dias. Enquanto isso, meu telefone não parava de tocar. Parecia que todos os casos de vergonha familiar nos Estados Unidos tinham encontrado a minha história. Recebi milhares de mensagens de pessoas que foram ignoradas, menosprezadas e sabotadas por suas próprias famílias. Você me deu esperança, dizia uma mensagem. Tenho 35 anos e meus pais ainda me apresentam como o erro deles porque me tornei professora em vez de médica. Sua história me lembra que a opinião deles não define o meu valor. Outro comentário: construí uma rede de restaurantes de sucesso enquanto minha família dizia a todos que eu estava brincando de cozinheiro. Semana passada, comprei o clube de campo que me rejeitou. Obrigado por me mostrar que não há problema em ter sucesso sem a aprovação deles. O artigo da Forbes, atualizado com detalhes do casamento, tornou-se a matéria mais compartilhada do ano. A manchete mudou para "A vingança de 2,3 bilhões de dólares que não aconteceu", como o sucesso de Wendy Dalton expôs o legado tóxico de uma família. Mas a minha resposta favorita veio de um nome que eu não via há 30 anos. Thomas Dalton, meu tio em Londres. Muito bem, sobrinha. Finalmente alguém o enfrentou. 2 semanas após o casamento, chegou ao meu escritório uma carta escrita à mão por meu pai, ainda imponente mesmo ao pedir clemência. Wendy, precisamos conversar. Apesar dos desentendimentos recentes, ainda somos família. Estou disposto a deixar isso para trás se você também estiver. A família deve permanecer unida, especialmente em momentos difíceis. Vamos nos encontrar e discutir como seguir em frente. Pai. Nenhuma desculpa. Nenhum reconhecimento de dano. Apenas a mal-entendidos e um pedido para esquecer tudo. Sarah leu por cima do meu ombro. Ele perdeu tudo. Isso é desespero. Isso é manipulação, corrigi. Mesma estratégia, só que em outro dia. Eu ditei minha resposta. Robert. Minha porta estará aberta quando você estiver pronto para se desculpar publicamente, tão publicamente quanto você me humilhou. Quando você estiver pronto para reconhecer, diante das mesmas 300 pessoas que ouviram você me chamar de vergonha, que você estava errado. Quando você estiver pronto para admitir que sabotou minha carreira, mentiu sobre minha mãe e tentou destruir meu negócio. Até lá, não temos nada a discutir. E é a senhorita Dalton. Você perdeu o direito de se chamar meu pai quando escolheu a crueldade em vez da bondade. Wendy Dalton, CEO da Nexus Holdings. Sarah enviou por correio registrado. Era necessária assinatura na entrega. A resposta veio 2 dias depois, por meio de Marcos. Papai diz que você está sendo irracional. Ele está disposto a reconhecer que houve erros de ambos os lados. Os 2 lados? Perguntei. Qual era o meu lado? Construir um negócio? Ter sucesso apesar dele? Ele perdeu tudo, Wendy. Ele perdeu tudo que construiu com crueldade. Não vou me desculpar por revelar a verdade. Marcos desligou. Não nos falamos desde então. Meus limites eram claros: responsabilidade ou ausência. Não aceitaria nada intermediário. 6 meses se passaram desde aquele casamento. O império do meu pai é uma sombra do que já foi. A empresa de Marcos entrou com pedido de reestruturação. A família que outrora dominava a alta sociedade de Boston tornou-se um exemplo a ser evitado nas escolas de negócios. Mas eis o que aprendi. Sucesso não é vingança. Eu não construí a Nexus Holdings para provar que eles estavam errados.
Eu a construí porque podia, porque tinha ideias que valiam a pena perseguir e a determinação para persegui-las. A opinião deles se tornou irrelevante por volta da minha terceira aquisição. O melhor limite não é um muro, é a indiferença. Quando você realmente conhece o seu valor, não precisa que ninguém mais o confirme, nem seu pai, nem sua família, nem as pessoas que deveriam ter te amado, mas escolheram te julgar. Continuo dirigindo meu Tesla Model 3, mesmo podendo comprar 100 Bentleys. Continuo morando na minha casa no Brooklyn, mesmo podendo comprar o quarteirão inteiro do meu pai em Back Bay. Essas coisas não me definem. Nunca definiram. O que me define é que, durante 20 anos, levantei-me todas as manhãs e construí algo real, enquanto eles falavam em legado, eu estava criando o meu. Enquanto eles protegiam a herança deles, eu estava conquistando a minha fortuna. Meu filho James agora é médico no hospital infantil, aquele com a nova ala pediátrica financiada pela Nexus. Ele se apresenta como Dr. James Dalton, filho de Wendy Dalton. Essa é a escolha dele, e significa tudo para ele. O constrangimento da família Dalton acabou sendo o único Dalton que valeu a pena lembrar. Quando você conhece o seu valor, não precisa que ninguém mais o confirme. Isso não é arrogância. É paz. E a paz, aprendi, é o sucesso supremo. Obrigado por ouvirem minha história. Se você já foi a decepção da família, aquele que não se encaixava no padrão, lembre-se, seu caminho não precisa da aprovação deles. O sucesso é a melhor resposta, mas a paz é a vitória final. Se você se identificou com isso, inscreva-se. Compartilhe com alguém que precisa ouvir. E lembre-se, você define o seu valor. Ninguém mais.